Olá, tudo bem com você? Tudo tranquilo? Tudo na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Eu sou o pastor Valber Lima e vou trazer para você mais uma mensagem bíblica. Antes de começar, peço a você que se inscreva em nosso canal, deixe a notificação e coloque o seu arrafe ou seu joinha ou que você gostou. Amém? Glória a Deus. Vamos estar passando a nossa vinheta em nome de Jesus. Glória a Deus. Glorificado é o nome do Senhor. Toda honra, toda glória seja dada para o nosso Deus. Vamos estar agora trazendo o nosso roteiro bíblico de hoje. Nós temos a palavra de Deus não volta vazias. Livro do profeta Isaías, capítulo 55, verso 11. Diz assim: a minha palavra não voltará vazia. Glória a Deus. Glorificado é o nome do Senhor. Hoje, dia 19 de outubro de 2022, estaremos lendo a seguinte passagem. Apocalipse, capítulo 19, livro do profeta Isaías, capítulo 5 e 6, e livro de Salmos, 109, do versículo 20 ao 31. Ok? Tudo na paz, tudo tranquilo. Vamos iniciar a nossa leitura bíblica. Livro de Salmos, capítulo 19. Depois destas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma imensa multidão que dizia: Aleluia! A salvação e a glória e o poder pertence ao nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia! E a fumaça dela sobe pelos séculos dos séculos. Então os 24 anciões e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que está sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. E saiu do trono uma voz dizendo: Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que temeis assim, pequenos como grandes. Também ouvi uma voz, como a de grande multidão, como a voz de muitas águas, e como a voz de fortes trovões, que dizia: Aleluia, porque já reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e já sua noiva se preparou. E foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. E disse-me: escreve bem, aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Disse-me ainda: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então me lancei a seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: olha, não faças tal, sou o conservo teu e de teus irmãos, que tenham testemunho de Jesus.
Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga a peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo. Sobre a cabeça havia muitos diademas e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido de um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Seguiam-no os exércitos que estão no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma espada afiada, para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto sobre a sua coxa tem escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo em pé no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde, ajuntai-vos para a grande ceia de Deus, para comerdes carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalo e dos que neles montavam, sim, carne de todos os homens, livres e escravos, pequenos e grandes. E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos, reunidos para fazerem guerra àquele que estava montado no cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que fizera diante dela os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta, e os que adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os demais foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das carnes. Livro do profeta Isaías, capítulo 5. Ora, seja-me permitido cantar para o meu bem-amado uma canção de amor a respeito da sua vinha. O meu amado possuía uma vinha num outeiro fertilíssimo, e, revolvendo-a com enxada e limpando-a das pedras, plantou-a de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas. Mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém, e homens de Judá, julgai vós, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer? A minha vinha, que eu lhe não tenha feito. E por que, esperando eu que desse uvas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, e será devorada. Derrubarei a sua parede, e será pisada.
e a tornarei em deserto, não será podada nem cavada, mas crescerão nela sarças e espinheiro, e as nuvens darei ordem, que não derramem chuva sobre ela. Pois a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias, e esperou que exercessem juízo. Mas eis aqui derramamento de sangue, justiça, e eis aqui clamor. Ai dos que ajuntam casa a casa, dos que acrescentam campo a campo, até que não haja mais lugar, de modo que habitem sós no meio da terra. A meus ouvidos, disse o Senhor dos Exércitos, é em verdade que muitas casas ficarão desertas, e até as casas grandes e as lindas sem moradores. E 10 geiras de vinha darão apenas um bato, e um homer de semente não dará mais do que uma efa. Ai dos que se levantam cedo para correrem atrás da bebida forte e continuam até a noite, até que o vinho os esquente. Tem harpas e aludes, tamborins e pífanos, e vinho nos seus banquetes, porém não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das mãos dele. Portanto, o meu povo é levado cativo por falta de entendimento, e os seus nobres estão morrendo de fome, e a sua multidão está seca de sede. Por isso, o Senhor aumentou o seu apetite e abriu a sua boca desmesuradamente, e para lá descem a glória deles, a sua multidão, a sua pompa, e os que entre eles se exultam. O homem se abate e o varão se humilha, e os olhos dos altivos se abaixam. Mas o Senhor dos Exércitos é exaltado pelo juízo, e Deus, o Santo, é santificado em justiça. Então os cordeiros pastarão como em seus pastos, e nos campos desertos se apacentarão cevados e cabritos. Ai dos que puxam a iniquidade com cordas de falsidade, e o pecado com tirantes de carros. E dizem: apressa-se Deus, avie a sua obra, para que a vejamos, e aproxime-se e venha o propósito do Santo de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que põe as trevas por luz, e a luz por trevas, e o amargo por doce, e o doce por amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos, e astutos em seu próprio conceito. Ai dos que são poderosos para beber vinho, e valentes para misturar bebida forte. Dos que justificam o ímpio por peitas, e ao inocente lhe tira o seu direito. Pelo que, como a língua de fogo consome o restolho, e a palha se desfaz na chama, assim a raiz dele será como podridão, e a sua flor se esvairá, será como
pó, porque rejeitam a lei do Senhor dos Exércitos e desprezam a palavra do Santo de Israel. Por isso se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, e o Senhor estendeu a sua mão contra ele, e o feriu, e as montanhas tremeram, e os seus cadáveres eram como lixo no meio das ruas. Com tudo isto, não tornou atrás a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. E ele arvorará um estandarte para as nações de longe e lhes assobiará desde a extremidade da terra, e eis que virão muito apressadamente. Não há entre eles cansado algum, nem que tropece, ninguém cochila nem dorme, não se lhe desata o cinto dos lombos, nem se lhe quebra a correia dos sapatos. As suas flechas são agudas, e todos os seus arcos retesados. Os cascos dos seus cavalos são reputados como perdeneira, e as rodas dos seus carros, qual redemoinho. O seu rugido é como o do leão, rugem como filhos de leão. Sim, rugem e agarram a presa e a levam, e não há quem a livre. E bramarão contra eles naquele dia, como o bramido do mar, e se alguém olhar para a terra, eis que só verá trevas e angústia, e a luz se escurecerá nas nuvens sobre ela. Livro do profeta Isaías, capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Ao seu redor havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra toda está cheia da sua glória. E as bases dos limiares moveram-se à voz do que clamava, e a casa se enchia de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então voou para mim um dos serafins, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou-me a boca, e disse: eis que isto tocou os seus lábios, e a tua iniquidade foi retirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem irá por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Disse, pois, ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engordada o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com os olhos e ouça com os ouvidos, e entenda com o coração e se converta e seja sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? E respondeu: até que sejam assoladas as cidades, e fiquem sem habitantes, e as casas sem moradores, e a terra seja toda assolada.
e o Senhor tenha removido para longe dela os homens, e sejam muitos os lugares abandonados no meio da terra. Mas, se ainda ficar nela a 10ª parte, tornará a ser consumida, como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derrubados, ainda fica o toco. A santa semente é o seu toco. Livro de Salmos, capítulo 109, do versículo 20 ao 31. Seja este da parte do Senhor o galardão dos meus adversários e dos que falam mal contra mim. Mas tu, ó Deus meu Senhor, age em meu favor, por amor do teu nome, pois que é boa a tua benignidade, livra-me. Pois sou pobre e necessitado, e dentro de mim está ferido o meu coração. Eis que me vou como a sombra que declina, sou arrebatado como o gafanhoto. Os meus joelhos estão enfraquecidos pelo jejum, e a minha carne perde a sua gordura. Eu sou para eles objeto de opróbrio, ao me verem, meneiam a cabeça. Ajuda-me, Senhor, Deus meu, salva-me segundo a tua benignidade. Saibam que nisto está a tua mão, e que tu, Senhor, o fizestes. Amaldiçoem eles, mas abençoa tu. Fiquem confundidos meus adversários, mas alegre-se o teu servo. Vistam-se de ignomia os meus acusadores, e cubram-se da sua própria vergonha como de um manto. Muitas graças darei ao Senhor com a minha boca, pois ele se coloca à direita do poder para o salvar dos que o condenam. Glória a Deus, glorificado é o nome do Senhor, toda honra, toda hora, toda honra, toda glória seja dada para o nosso Deus, que ele é digno de toda honra e toda glória. Amém? Assim, meu amado, minha amada, terminamos de fazer mais uma leitura bíblica nesse dia 19 de outubro de 2022. Amém? Quero te pedir que você se inscreva no nosso canal, deixe as notificações, dê o seu joinha, dê o seu gostei, dê o seu arrasto, nos ajude a estar levando a palavra de Deus, as boas novas, o evangelho a todas as pessoas. Quero dizer para você, como está logo no início, a palavra de Deus não volta vazia. Ela vai, executa o que tem que executar, volta com a resposta para você. Então, quando você lê a palavra de Deus, a resposta vem. A resposta vem para você. E você passa a sentir o poder da palavra de Deus em você. Amém? Tudo na paz, tudo tranquilo. Também, se você quiser deixar o seu comentário, nesse comentário, fazer um pedido de oração, nós estamos aqui. Amém? Temos grupo de orações, temos pastores, pastoras, homens e mulheres de Deus que vão interceder e vão orar por você em busca da sua causa. Mas sabemos que só Deus, né, pode dar a martelada final na sua causa. Só Ele pode dar a martelada final na sua causa. Mas, como disse o Senhor Jesus, bata e a porta se abrirá. Procuras e acharás. Então, nós não temos que procurar, nós temos que bater a porta, né? Nós temos que pedir ao nosso Deus. Porque Ele diz, cedo, cedo, ouvirei a sua causa. Né? Nós temos assim, se você tem que bater, você tem que buscar,
Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Você tem que buscar o nosso Deus cada vez mais, porque Ele é digno de honra e toda glória, mas existe isso. Ele não gosta que as pessoas fiquem acomodadas, esperando, porque a palavra de Deus espera no Senhor, mas esperar no Senhor é você ter fé e continuar o seu trabalho e continuar buscando, mas crendo que Deus verdadeiramente vai realizar aquilo que Ele prometeu, né? As promessas de Deus vão se realizar em sua vida. Creia nisso. As promessas de Deus vão se realizar em sua vida. Mas você tem que ter fé. Não é pegar aquilo que você quer e jogar dentro da caixinha e esperar, né? Você tem que buscar. Tá, meu querido? Tá, minha querida? Que neste dia você receba a bênção de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a vida de vocês tenha paz, tenha tranquilidade. Amém? Até a próxima, nossa leitura bíblica. Amém? Fique na paz e até a próxima.